Tudo é um monte. Bom dia, meus amores. Boa tarde para você que está me vendo à tarde, boa noite para você que está me assistindo à noite. Mas vamos lá. Hoje a gente vai continuar a nossa leitura do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje a gente vai ler o capítulo 13. Muita lição, muita coisa massa. Um resumão aqui do Evangelho que Paulo faz. É muito bom esse capítulo. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura. Me perdoe pelo cenário maravilhoso, só que não. A gente está de mudança. Então por isso também que eu não estou colocando com tanta frequência aqui os nossos estudos. Mas me perdoem, mas vamos seguir em frente do jeito que dá, né? Porque a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com a condição que a gente tem. Então essa é a nossa condição e a gente vai continuar. E eu pretendia terminar esse estudo de Atos ainda em fevereiro, mas com essas programações, eu não sei se eu vou conseguir, eu creio que não, né? Porque são 28 capítulos. São 28 capítulos, então vamos entrar em março, tá? Fazendo esse estudo, mas tudo bem. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E vamos seguir em frente. Pegue sua Bíblia. Olha a minha Bíblia como já tá mesmo. Eu gosto tanto dela, tá marcadinha. Vamos lá, pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua Bíblia e vamos mergulhar na palavra do Senhor. Bom dia, Pai. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Que todas as manhãs se renovam sobre nossas vidas, Senhor. Porque grande é a tua fidelidade, Senhor, com a gente. Obrigada pelo teu perdão, Pai. Obrigada pela tua graça. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque nós temos esse privilégio, Senhor, de te ouvir, de te conhecer, Senhor, de mergulhar nas tuas sagradas palavras e te sentir, te ouvir, e sermos transformados por elas, Senhor, pelo poder do teu nome, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo em nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, que o teu Espírito Santo venha nos direcionar, Paizinho. Mais uma vez, nesse estudo, que possamos ouvir a tua voz, que possamos te ver, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. Que toda honra e toda glória seja para o Senhor, Jesus, para o Senhor, Deus. E todo o mérito aqui é do teu Espírito Santo em mim, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Capítulo 13. O título é Barnabé e Saulo, a viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, lá na igreja de Antioquia. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, olha aqui, ó, os discípulos jejuavam. Há uma controvérsia entre o jejum, né? Existem pessoas que dizem que não tem ensinando o jejum, que não tem que jejuar. Mas assim, nós vimos Jesus jejuando, nós vimos os discípulos jejuando. E por que nós não jejuamos? Então assim, quando nós estamos adorando a Deus e jejuando, olha o que acontece. O Espírito Santo disse. Então o jejum, gente, tem pessoas que entendem de forma equivocada o significado do jejum. O jejum não é uma forma de você barganhar com Deus. O jejum não é uma forma de você conquistar bênçãos. Então o jejum é uma forma de a gente como é que eu posso dizer? Se tornar cada vez mais íntimo do Pai. Quando nós fazemos o jejum, nós ficamos mais sensíveis. Nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente tira o açúcar, eu estou acostumada a comer açúcar, doce, de repente eu tiro açúcar por um mês. Quando eu voltar a comer açúcar do jeito que eu comia antes, eu vou achar super, hiper, mega doce, porque o meu paladar ficou mais sensível àquele açúcar. Então eu sinto mais o sabor do açúcar, que antes eu já estava acostumada, se tornou muito natural, eu não sentia o verdadeiro sabor dele. Então o jejum ele faz isso, ele sensibiliza o nosso espírito. Você está ali, ó, eu não vou comer, eu estou com fome, mas eu não vou comer. Então você está se treinando a não obedecer à carne para que o espírito ele desenvolva. Então você vai se tornando mais espiritualizada, vamos dizer assim. Isso é um dos propósitos do jejum, né? Então vamos lá. Então quando eles estavam adorando e jejuando, o Espírito Santo disse,
Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, quando estamos adorando e jejuando ao Senhor, nós ouvimos a voz dele e ouvimos o direcionamento do Senhor. Você está em dúvida, está sem saber o que fazer, está passando por dificuldades, está precisando de força, de discernimento, sabedoria para lutar, ferramentas para guerrear contra as armadilhas do diabo, está passando por problema familiar, financeiro, conjugal, no trabalho, e você precisa entender o que Deus quer que você faça. Você está perdida, você está perdido sem saber o que fazer. Jejue e adore. Enquanto você jejua, você vai aumentar sua sensibilidade. Versículo 3. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, os discípulos só se moviam baseados no direcionamento do Espírito Santo. A gente não pode se mover por demanda, por necessidade, porque acha que tem que fazer, não. A nossa vida tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. E no mundo que vivemos, isso não é fácil. Não é fácil. Porque é uma agitação, é barulho, é ansiedade, é correria. Então a gente não para ouvir o que Deus quer para nós, o que Ele tem para nós no dia de hoje. Então muitas vezes a gente sai indo pela... Então às vezes a gente sai, a gente vai sendo levado pelas circunstâncias, pelas demandas, apagando os incêndios, pelo que o povo acha, pelo que eu acho. Mas não, a nossa vida tem que ser igual aos discípulos. Eles só iam de um canto para o outro se o Espírito Santo mandasse. Então Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Então chegaram lá, encontraram a sinagoga dos judeus e começaram a ministrar o evangelho. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu. Ele era judeu, tá, gente? Certo judeu, de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Então, um judeu era um falso profeta. Ele praticava magia, porque lembra que a gente falou que os sinais atraem a atenção das pessoas. Então, muitas vezes os discípulos eles praticavam aquele milagre, né? O Espírito Santo fazia aquilo acontecer com o propósito de chamar a atenção das pessoas para que eles ouvissem o que Deus tem para falar. Por isso que os milagres eles são para a glória de Deus. E esse profeta falso, ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Então o procônsul, um homem importante, inteligente, influente, ele andava na companhia desse judeu, que era um falso profeta. E aí o procônsul chamou Paulo e Barnabé, porque desejava ouvir a palavra de Deus. Né? Não importa. E aí ele chamou Paulo e Barnabé porque queria ouvir a palavra de Jesus, né, do Evangelho. Queria saber o que eles tanto pregavam. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, eu acho que era a mesma pessoa, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Então, existem certos tipos de companhias que estão nos afastando de Deus. E muitas vezes Deus tira essas pessoas da nossa vida, a gente fica sem entender, fica triste, fica decepcionado, por quê? Mas Ele sabe por quê, porque Deus conhece o coração. Quando a gente vira as costas, a gente não sabe o que eles falam da gente. Então, quando a gente dá as costas, Deus escuta as conversas que as pessoas têm a nosso respeito. Então não reclame se aquela pessoa saiu da sua vida. Quando você se aproximou de Deus, as pessoas se afastaram. Não reclame, porque Deus sabe o que faz. Tá? E aí, quando existe uma pessoa cheia do Espírito Santo feito Paulo, coloca os filhos do diabo no lugar devido. Olha o que Paulo falou, olha a ousadia de Paulo. Esse cara era influente naquela região. Ele era um judeu, um mago, andava com o procônsul. Mas quando Paulo percebeu que ele estava afastando o procônsul do caminho de Deus, Paulo agiu. Olha o que Paulo falou. 9. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, o mago, disse: ó filho do diabo,
cheio de todo o engano, de toda a maldade. Por aí. Inimigo de toda justiça. Por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Quantos falsos profetas existem aí? As pessoas ficam caladas, não vou me meter, não, porque ninguém mexe no ungido do Senhor. O ungido do Senhor foi Jesus Cristo. E todo aquele que pregar em cima de um púlpito ou em qualquer lugar contra a palavra do Senhor, contra o Evangelho de Cristo, a gente precisa se posicionar. Nós precisamos ter posicionamento e não sermos covardes, omissos, porque muitas pessoas estão sendo enganadas por aquelas pessoas falsas, por aqueles falsos profetas. Então Paulo aqui, ele se posicionou. Eu conheço muitos pastores que se posicionam e são chamados de polêmicos, porque fica arrumando confusão. Não é confusão não, é se posicionar. Você é filho do diabo, inimigo de toda justiça. Inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o pôr do sol, por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Não podemos brincar com as coisas do Senhor. Eu, quando vejo certos tipos de pessoas nas redes sociais escandalizando o Evangelho, um nojo. Eu acho que vocês já viram pessoas fingindo, sendo falsos profetas, pedindo pix. A mão do Senhor, quando pesar sobre essas pessoas, só Ele tem misericórdia. 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O procônsul, que vivia iludido com aquela companhia, creu e viu que realmente Deus é poderoso e que aqueles discípulos, Barnabé e Paulo, eram realmente de Deus. Então, uma hora a casa cai. A verdade, ela vai prevalecer. E navegando, 13, de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Então, João voltou para os discípulos e Paulo e Barnabé prosseguiram. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo se levantou e Paulo estava falando para pessoas conhecedoras do Antigo Testamento. Eles sabiam das leis, conheciam os profetas, sabiam toda a história, né? E aí Paulo começa falando desde o comecinho. Ele falou assim, no 16: Paulo levantou-se e, fazendo com a mão sinal de silêncio, pessoal, escutem, não tinha microfone nesse tempo, disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais. A gente sabe que Deus enviou Jesus para os judeus. Os judeus foram o povo escolhido. Jesus nasceu ali, Jesus era judeu. E aí ele fala para os judeus: Deus escolheu nossos pais, exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Eu falo da época que Deus enviou Moisés para tirar o povo dele que estava sendo escravizado ali no Egito. Suportou os maus costumes do povo durante os 40 anos no deserto. A gente sabe que era para o povo ter atravessado o deserto para ter chegado até a terra prometida em um mês, talvez, e eles passaram 40 anos peregrinando no deserto por causa dos seus maus costumes. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele. Então, às vezes isso é com a gente sai daquela vida de pecado, daquele ambiente, mas aquele pecado continua aqui dentro da gente. A gente precisa estar lutando contra isso. Porque maus costumes, teimosia, murmuração, foi o que aconteceu com essas pessoas no deserto. E isso só faz atrasar a bênção do Senhor para nós. Deus, ele não gosta disso. E aí ele suportou aquela murmuração, ao 19. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Então, resumindo a história, né? Então, depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Contando a história. Então, eles pediram um rei e Deus lhe deu Saul. Então, Saul foi um rei escolhido, ungido por Deus, mas Deus não escolheu Saul. O povo escolheu Saul. Então, o povo escolhe o governante e depois se queixa do próprio governante. Mas não foi Deus que o colocou ali. O povo colocou e Deus consentiu. Porque antes eram juízes, depois os profetas. Mas o povo queria muito o rei
Rei, eu quero rei. Precisamos de um rei? Então, beleza. Os meus profetas não servem, então vocês querem um rei? Quem? Saul? Pronto, beleza. Vou ungir Saul. E deu no que deu. Vocês sabem a história do que foi que Saul fez. Filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isso durou 40 anos. O rei Saul reinou durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E ele continua contando a história. Então, primeiro veio para nossos pais, tiraram eles do deserto, tiraram eles do Egito, aí ficaram um tempo no deserto, depois queriam o rei Saul, Deus fez o rei Saul, depois levantou Davi, aí foi Deus que escolheu Davi, da descendência de Davi, conforme a promessa, que os profetas já tinham falado que o Salvador viria da descendência de Davi. Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. 24. Antes da manifestação de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento, João Batista, a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias, que era Jesus. 26. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Então, Jesus foi enviado para os judeus, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Olha esse versículo 27. Os moradores e as autoridades de Jerusalém, que liam a lei todos os sábados, eles estudavam isso. E eles viam profecias que falavam sobre Jesus, o Messias. Mas mesmo ele tendo todo aquele conhecimento, eles não reconheceram Jesus como Messias e condenaram Jesus, cumprindo o plano de Deus. Cumprindo as profecias quando condenaram Jesus. Jesus precisava ser condenado. A gente vê lá no profeta Isaías, que o profeta Isaías descreveu como seria o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Isso mais de 400 anos de Jesus. Então, tudo se cumpriu. Até as pessoas que precisavam condenar eram os próprios judeus. Eles foram cegos e condenaram Jesus. Porque o plano de Deus ninguém frustra. Ninguém frustra. Lembra que Jesus, quando veio, ele falava em parábolas. E aí o povo, porque aqui não é uma parábola, é uma história. Porque Jesus falava, ninguém sabe nem por que Jesus falava com parábolas. Jesus falava com parábolas, primeiro, para cumprir as profecias, porque os profetas diziam que Jesus ele ia vir falando com parábolas, com histórias. E segundo, além de cumprir as profecias, ele dizia que os ensinamentos dele não era para todo mundo entender. Então a parábola meio que filtrava, né, selecionava as pessoas a quem aquela palavra seria direcionada. Então esses aqui, ele está dizendo que as pessoas condenaram Jesus, mesmo sabendo de toda a Escritura. 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, 29. Tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias, ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais agora são as suas testemunhas. Então, Paulo vem fazendo toda uma dissertação, todo um resumo, né? Jesus, ele ressuscitou. Esse é o ponto-chave do Evangelho. Ele ressuscitou, ele andou com as pessoas, com os discípulos, ele comeu com os discípulos, e esses discípulos hoje dão testemunho de Jesus. 32. E nós anunciamos a vocês o Evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo. Então ele vem com as escrituras para comprovar a tese dele, né? Você é meu filho e hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus expressou dessa maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo:
não permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse salmo, as pessoas achavam que Davi estava falando dele próprio, mas Davi estava falando de Jesus. Esse e que teu santo não veja corrupção. Aqui, ó, o santo era Jesus, porque Davi viu corrupção. Davi morreu, Davi está enterrado. Ele explica, né? Porque tendo Davi no seu templo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Jesus não pecou, de forma alguma. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Então a lei não salva, a lei não liberta, a lei não tem poder para nos justificar do nosso pecado. O pecado nos leva à morte. Então não tem como a gente, pela lei, tentando fazer boas obras, tentando ser a melhor pessoa do mundo, ainda assim nós iremos continuar pecando. E se nós iremos continuar pecando, nós iremos ter uma condenação, porque essa é a consequência do pecado. Então, para que a gente não seja condenado, porque a gente não consegue viver sem pecar, nós precisamos de Jesus para nos justificar do pecado. E é isso que Paulo está falando, porque eles eram muito fixados pela lei de Moisés. A lei de Moisés, para aqueles estudiosos, aqueles fariseus daquela época, a lei era mais importante do que as pessoas. A lei era mais importante do que o amor, do que o bem-estar. E ele fala que a lei não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. 40. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Os profetas disseram que haveria isso aqui, ó. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte eles falassem essas mesmas palavras. Então eles pediram, venham de novo, a gente gostou muito disso, tal, blá, blá, blá. Terminada a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu, olha para aí, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então saíram falando, tá, porque tem dois homens que falaram lá na sinagoga, vamos ver, é muito bom. Então, um chamando o outro, e a sinagoga ficou cheia dos moradores daquela cidade. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, olha o que a inveja faz. Eles blasfemavam contra a palavra para poder desmentir, denegrir a imagem de Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, que eram os judeus. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor nos assim determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, isso ele falou para Paulo, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então os judeus, o povo escolhido, rejeitou. E aí, por causa disso, Deus estendeu a salvação para os gentios. E os gentios acolheram e creram. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então, eles cumpriram a missão deles, pregaram, levaram a palavra para os gentios foram salvos, os judeus os expulsaram, e Jesus falou, quando não quiserem receber vocês naquela cidade, sacudam a poeira dos pés e dê as costas e vá embora. O problema é deles. Mas a palavra, ela teve endereço e ela teve propósito. E eles continuavam cheios de alegria do Espírito Santo, independente do que falem, do que julguem vocês, das decepções. Às vezes a gente se decepciona com certas pessoas. Poxa, eu não esperava isso de fulano. Fulano, homem de Deus. Por que ele fez isso comigo? E se decepcione não. O único que não nos frustrará é Jesus. Mas o ser humano
Então continue firme na obra do Senhor. Pare de escutar o que falam. Pare de escutar as críticas, os julgamentos. Você sabe o que Deus te pediu para você fazer. E continue fazendo e deixe o povo falar. Porque a sua palavra tem endereço. Quem quiser zombar, zombe. Quem quiser não aceitar, não aceite, não assista, não escute. Mas o Senhor quer que você permaneça falando, independente das circunstâncias. Amém. Que capítulo maravilhoso. Como é que tem gente que não gosta de ler a Bíblia, minha gente? Eu por mim, eu passava o dia todinho aqui. Meu marido fala, não, Vanessa, quando entra naquele quarto, esquece do mundo. Eu esqueço mesmo. Porque é maravilhoso. Amém. Então vamos orar para agradecer a Deus por esse banquete maravilhoso. Paizinho, muito obrigada por esses ensinamentos. Obrigada pela vida desses profetas, Senhor. Um dia nós iremos nos encontrar no céu e iremos conversar com Paulo, com Barnabé. Meu Deus, que momento glorioso que será. Meu Deus. E que possamos, Pai, assim como eles, que nós possamos ser ousados e falar da Tua palavra e levar a Tua palavra, as boas novas de salvação para todas as pessoas, Senhor. Que possamos ser canais, instrumentos poderosos em Tuas mãos, Senhor, para abençoar pessoas aqui nessa terra, Senhor. Porque nós sabemos que isso é tão rápido, tão passageiro, Senhor. Possamos nos fixar, Senhor, na vida eterna que nós iremos ter ao Teu lado. E não nos ficar presos aqui nesse mundo, nessa vida, Senhor. Que a gente possa entender que a gente está aqui de passagem. Que estamos aqui para cumprir, Senhor, a nossa missão de levar a Tua palavra. Para que mais e mais pessoas sejam salvas, Senhor, para o Teu reino. É assim que eu te oro, Senhor, já te agradecendo por tudo. E peço também que abençoe cada pessoa que está nos assistindo, Pai. Cada pessoa que ouviu, que viu essa ministração, Pai, da Tua palavra. Que elas possam ser impactadas, abençoadas, tocadas pelo Teu Espírito Santo, transformadas, Senhor. Para que através delas também sejam, para que elas sejam instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos. E abençoe mais e mais pessoas também, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Amém. Se você curtiu, deixa aí o like, foi abençoado, compartilha essa palavra e fica aqui que a gente vai continuar no próximo vídeo, capítulo 15, tá bom? Capítulo 15 não, capítulo 14. Então até o próximo vídeo. Beijo e tchau.